Pessoal, então, a partir de agora, a gente vai já tratar de corrente alternada, né? Vamos mudar a chavinha para corrente alternada. E aí tem um material aqui que eu produzi com o professor Cristiano, lá do IFMG. Não sei se alguém da turma aí fez o Cefet, né? Fez o IF. Então, aqui no início lá do curso, ó, né, na hora que desce análise de circuitos, aí aqui está o material completo, né? É um livro aqui para ensino à distância que a gente produziu lá em 2015, quando eu trabalhava no IF. Na verdade, eu já tinha saído do IF, né, já estava dando aula no FOP, mas começamos a fazer lá em 2012. E aí é só clicar aqui para ver o texto inteiro, né, vocês conseguem fazer o download do material completo. E aqui nas aulas, né, aula 1, 2, 3 de corrente alternada, eu separei, eu dividi cada capítulo ali do livro. Tá? Então, assim, a própria aula aqui que a gente vai fazer de videoconferência, ela é baseada nesse material. Tá? E como é para ensino à distância, né, é mais ou menos no mesmo formato que eu estou tentando fazer aquele outro de corrente contínua que ainda não está pronto. Vocês clicam aqui em aula 1, é a primeira aula do material completo. Então, aqui tem os objetivos da aula 1, que é a aula de hoje, né, a gente vai aprender a representar números complexos nas formas cartesiana, polar e trigonométrica, aprender a transformar número complexo de forma cartesiana para polar e vice-versa, e aprender a realizar as 4 operações básicas com números complexos. É tipo como se fosse uma revisão, vocês já viram isso aí lá no básico. A gente vai ter que saber fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, na próxima aula, vocês já vão entender que a gente vai representar o sinal senoidal, né, que é um sinal que a gente trata aí a corrente alternada como sinais senoidais, né? A gente vai aprender a representá-los com números complexos. Por quê? Para fazer operações com os números, com os sinais senoidais, é muito mais fácil transformar ele em números complexos. Visualizar o sinal na forma de número complexo. Fica mais fácil para fazer multiplicação, soma, subtração e divisão, né? Na hora que eu for utilizar lá uma lei de Ohm, por exemplo, que vai ter sempre multiplicação ou divisão. Lei de Kirchhoff, às vezes tem soma, subtração. Então, na hora que, agora aqui, né, na corrente alternada, como os sinais são senoidais, a gente vai estar usando essa ferramenta aqui de número complexo para poder estar fazendo as operações matemáticas, facilita bastante, tá? Então, a aula é bem baseada aqui no que a gente escreveu aqui no material, e tem muito exemplo, é um material para ensino à distância, e daí, no finalzinho dele, sempre a gente tem ali as atividades de aprendizagem que vocês vão deixar resolvidas aí na plataforma. Então, é bem baseado aí no material anterior. O material anterior, uma hora vai ficar no nível desse aqui. Né, atividades de aprendizagem são poucas, e também as aulas, né, são de tamanho aí compatível com o que a gente faz aqui no ensino à distância. Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, vamos falar aqui dos números complexos. Né, já na parte corrente alternada. Então, vocês vão ver, pessoal, daqui para frente, que a gente vai precisar de algumas ferramentas matemáticas aí para analisar o circuito de corrente alternada. A primeira delas é o número complexo. Então, hoje aqui, né, principalmente a gente tem que ficar craque aí nas operações básicas com números complexos, multiplicação, soma, subtração, divisão. Para isso, a gente vai ter que relembrar alguns detalhes aqui das duas formas de representar, as duas formas principais do número complexo, que é a forma retangular, ou cartesiana, e a forma polar, tá? Daí, vocês vão ver que cada uma tem uma vantagem sobre a outra na hora que eu vou estar representando um sinal senoidal, né? Ou na forma cartesiana ou polar. Cada um vai ter uma vantagem na hora de fazer uma determinada operação, tá? E como cada uma tem sua vantagem, tem hora que é muito importante a gente transformar da forma cartesiana para polar ou da polar para cartesiana. E aí essa transformação tem alguns detalhes aí que a gente tem que ficar atento, tá? Então o objetivo, né, seria o objetivo de saber os números complexos aqui seria representar os sinais senoidais. Depois, mais adiante, vocês vão ver que a gente vai representar o sinal senoidal na forma gráfica, tá? Então, se você está lá no laboratório medindo um sinal de corrente alternada lá no osciloscópio, né, vocês vão ver a forma gráfica ali da senoide. Então, vocês vão ter que saber interpretar aquele sinal, saber o que é valor de pico, valor pico a pico, o que é frequência,
o que é período, né? Defasagem, tá? Então, a gente vai relembrar aí vários conceitos importantes ali na hora de analisar um sinal senoidal na forma gráfica, a forma de onda mesmo da senoide lá. A gente tem que saber representar também essa senoide na forma matemática, né? Isso aí vai ficar claro na próxima aula. E a gente tem ainda uma quinta alternativa, né? Então, falei aqui, número complexo, forma polar, forma cartesiana, o sinal senoidal na forma gráfica, na forma matemática ao longo do tempo, né? Ou ao longo do ângulo. E uma última forma de representação do sinal senoidal que a gente vai ver é o diagrama fasorial. Tá? Então, cada um vai trazer uma vantagem aí para analisar um sinal de corrente alternada. A gente tem que dominar essas 5 formas de representação e saber tramitar entre elas, né? Se eu te der um sinal senoidal representado de uma dessas 5 formas, você tem que saber representá-lo das outras 4 formas. Tá? Por quê? Uma dessas formas vai te trazer uma vantagem ali para você analisar aquele sinal. Tá? Então, a motivação seria essa. Número complexo, eu acho que não é, assim, novidade para ninguém, né? Vocês já estão aí no 4º período. Mas vamos relembrar algumas coisinhas básicas aqui, né? Então, ali, ó, até metade do século XVI, né, se você pegasse uma equação aqui de 2º grau, ela ainda não tinha solução. Não tinha solução quando a gente tinha ali uma resposta, né, com a raiz, que desse uma raiz negativa. Tá? Então, para esse caso aqui, para esse exemplo aqui, essa equação não tinha solução até metade do século XVI. Essa raiz negativa não tinha como ser resolvida. Tá? Então, sempre que o delta era negativo, né, que é o b ao quadrado menos AC, né, o delta aqui, ó, na expressão ali, menos 4AC, né, b ao quadrado menos 4AC, então isso aí não tinha solução. Aí, a partir de 1545, né, o Cardano aqui apresentou uma solução para o problema, e logo em seguida, a concepção foi dada por Scipione del Ferro e Niccolo Fontana. O que eles propuseram, né? Propuseram falar que raiz de menos 1 é um número complexo, e a gente vai representar esse número imaginário, né? Raiz de menos 1 é um número imaginário I, representado pela letra I. Tá? Aqui na corrente, sempre que você está trabalhando com a área de eletricidade, né, a corrente elétrica já é a letra I. Então, por isso que a gente vai representar o número imaginário I com a letra J. Tranquilo? Então, lá na matemática é comum representar com I, o número imaginário. Aqui a gente vai colocar a letra J. Tá? Então, I é igual a raiz de menos 1, ou seja, J ao quadrado é igual a menos 1. Né? Na verdade, o I aqui a gente vai chamar de J, tá? Então, J vai ser raiz de menos 1, e o J ao quadrado, eleva os dois lados ao quadrado, então J ao quadrado é igual a menos 1. E aí o número complexo, a gente vai ver aqui, ó, exemplos, né? Um número complexo x1, x2 e assim por diante. Ele vai ter tanto uma parte imaginária, acompanhado ali do J, quanto a parte real. Na forma cartesiana, que foi aquela que eu apresentei para vocês ali anteriormente, né? Eu podia ter um número complexo assim, ó. Ele sempre vai ter esse jeitão aqui, né? Z vai ser igual a mais JB. Então, exemplo, né? 3 mais J2. Acho que na matemática também vocês estão mais acostumados a escrever lá 2i, 3i, né? 4 mais 2i. E aqui na corrente alternada vocês vão ver que o jeitão é um pouquinho diferente. A gente sempre vai colocar o J aqui no início, né, para dizer o seguinte, né? Essa aqui é uma parcela real e essa aqui é uma parcela imaginária. Então, a resposta nossa, a gente vai sempre organizar, a resposta, não, a representação, a gente vai sempre organizar dessa maneira aí. Mais para frente vai ficando, isso vai fazendo mais sentido. Tá? Então, aqui é só uma representação aqui, né, dos conjuntos, dos números que a gente tem, né? Desde lá dos números naturais, inteiros,
né? Racionais, reais, irracionais, até chegar aqui no número complexo, né? E se ele tiver só a parte imaginária, ele estaria isolado aqui, né? Um número complexo puramente imaginário, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, a primeira coisa que a gente deve relembrar é como representar esse número complexo aí no plano cartesiano. Ou plano ali de Arjan-Gauss, né? Mas como falar plano cartesiano? Então, o eixo das abscissas, né, o eixo X aqui na minha representação, a gente representa ele como o eixo real do número complexo, e o eixo aqui das ordenadas passa a ser o eixo imaginário, tá? Então é bem simples, né? Como é que eu represento o número complexo aqui, ó? 3 mais J4. Então, eu venho cá, ele tem 3 no eixo real aqui, né? 3, e 1, 2, 3, 4 aqui no imaginário. Então, meu número complexo Z1 está representado ali, né? Por aquele ponto ali, ó, em amarelo, tá? E assim por diante, né? Z2. Esse Z2, ele já é um número puramente imaginário aqui, né? Ele não tem a parte real, é 0, mais, mais 3J, ou mais J3, né? Então, vocês vão ver que 0, 1, 2, 3, está localizado em cima do eixo imaginário. Né? O número Z3, menos 6 mais J0, então ele só tem a parte real. Tá aqui. Z4, 2 mais J0. Tá aqui também, ó, só tem a parte real. Menos J, o Z5, só tem a parte imaginária, está em cima do eixo imaginário. Já o Z6 tem parte real negativa, menos 2, parte imaginária também negativa. Então, ele está no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Também tem essa leitura aqui que a gente faz, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrantes. Já o Z6, acabei de dizer 16, o Z7, né, ele já está no quarto quadrante, ele tem 1 na parte real, na parcela real, menos 5 na imaginária. Tá? Então, a gente sempre pode representar aqui um número complexo no plano cartesiano imaginário. Tá certo? Uma observação, vocês estão vendo aqui, ó, que a minha variável complexa, Z1, Z2 até Z7, ela está em negrito, tá? A gente não pode simplesmente, quando eu represento um número complexo, aqui, ó, Z igual a A mais JB. Eu tenho que dar um símbolo diferente aqui para a variável complexa. Aí, geralmente, você coloca uma setinha aqui em cima, né? Geralmente a setinha a gente representa mais assim, ainda o Z minúsculo, quando eu estou na forma retangular, que é essa que eu apresentei para vocês aqui primeiramente. Ou a gente põe um Z maiúsculo com um pontinho em cima assim, ó, na forma polar, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Vai ter um ângulo e um módulo. Porque exatamente o Z sozinho aqui, ó, sem nenhuma diferença, né? Ele é o módulo da variável Z ponto. Tá vendo? Essa variável Z ponto também poderia ser um Z em negrito. Só que a gente aqui, para escrever, fica difícil fazer um negrito, não tem nem jeito, né? No computador dá, né? Então, vocês estão vendo que aqui, à esquerda, o Z1 até o Z7 está em negrito. Para diferenciar uma variável comum aqui, né? De uma variável complexa. Tá certo? Principalmente no caso aqui, para diferenciar o módulo do número complexo com o próprio número complexo. Então, vamos lá, né? Primeira forma de representação, já adiantei para vocês, está aqui, ó, retangular. É o que a gente acabou de mostrar. Vai ter o A, que é a parte real, e o B é a parte imaginária. Então, aqui está a representação do número complexo. No plano complexo, né? Então, de novo, o Z aqui está negrito, né? A gente vai escrever assim, ó. Não pode esquecer de colocar aí esse ponto ou a setinha em cima do Z, porque senão ele fica módulo. Aí fica errado, né? E uma outra representação que a gente tem é a forma polar. Tá? O que acontece? Vocês estão vendo, né, que na hora que eu represento ali no plano cartesiano, eu vou ter os 4 quadrantes do número complexo,
E essa localização dele aqui, que antes estava na forma retangular ou cartesiana, né? Forma cartesiana ou retangular é a mesma coisa. Eu precisava de duas características aqui para eu chegar naquele ponto único que o número complexo está localizado, né? Eu preciso da ordenada aqui do eixo x, né? Que seria a parte real, e do eixo imaginário aqui, né? Eu preciso saber o valor exato aqui de b, né, a parte imaginária, para eu localizar lá onde que está o meu número complexo, tá? O número z. Mas eu posso usar outras duas informações para localizar esse número complexo também, que seria o quê? O ângulo φ, que ele faz com a referência, tá? E qual que é a referência? É a parte positiva aqui do eixo real, que é a minha referência, certo? E esse ângulo também, por convenção, a gente adota ele no sentido anti-horário, como positivo, tá? Então, se eu girei aqui no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Tá? No sentido horário é negativo. Beleza? Então, se o meu ângulo φ aqui na representação, né? Ele está no primeiro quadrante, então ele é positivo, né? Entre 0 e 90. No caso aqui está bem no meio, né? Deveria ser 45. Então, eu sabendo esse ângulo e sabendo o tamanho desse meu vetor aqui, ó, o módulo do vetor, z. Então, por isso que a gente fala que o z ali, né? É igual ao módulo do número complexo z, ó. Por isso tem que ter a setinha, tá vendo? Tá certo? Então, esse módulo do z, sabendo o tamanho do vetor. E o ângulo eu sei também localizar um único ponto ali, ó, do número complexo. Então, das duas formas, a gente consegue localizar o número complexo. Tá? Ou na forma cartesiana, sabendo quem é A e quem é B, ou seja, sabendo quem é a parte real e a imaginária, respectivamente. Ou então, aqui na forma polar, eu preciso saber o módulo, o tamanho daquele meu vetor e o ângulo, né, que ele faz ali com a referência, tomando o sentido anti-horário como positivo. Então, a representação do número complexo, na forma polar, fica essa aqui, ó, tá? Então, z, geralmente mais comum por ponto agora, vai ser o módulo do número complexo, simplesmente z. Então, módulo assim, ó, né? Módulo do número complexo. E é uma novidade, talvez, para vocês, né? Essa forma aqui de representar o ângulo. O ângulo φ. Tá? Ângulo ou fase. Aqui no desenhozinho, né? Não deu para ir até lá, não, mas o mais certo acontece ter essa representação aqui assim. Mas é melhor a gente colocar o ângulo aqui dentro aqui dessa representação de ângulo. Ângulo ou argumento ou fase, tudo a mesma coisa. Beleza? E essas duas representações, elas têm uma relação aí trigonométrica, né? Como que a gente pode transformar de uma forma para outra, né? O que acontece aqui, ó? Ainda nesse desenho aqui. Se vocês olharem, né, a gente sempre vai cair, independente do quadrante que você esteja, você sempre vai ter esse triângulo retângulo aqui, ó, na representação sua. Aqui tem um ângulo reto, tá? Então, a gente sabe que esse cateto desse triângulo retângulo aqui vai ser a parte real. Esse outro cateto aqui vai ser a hipotenusa, desculpa. Esse outro cateto vai ser a parte imaginária. E o módulo aqui do triângulo retângulo, o z, é a hipotenusa. Tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe quanto que é o módulo, né? Se eu estivesse lá na forma cartesiana, quisesse descobrir quem é o módulo desse número complexo, é pelo teorema de Pitágoras. Então, raiz, né, z ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Logo, z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? E também para eu saber qual que é o ângulo φ, aqui ficou θ, né, mas na verdade é φ. Né? Como é que eu faço? Para esse primeiro quadrante aqui, depois a gente vai ver o detalhe para os outros, seria arco tangente de B sobre A. Por quê? Tangente de φ, a tangente não é cateto oposto sobre a adjacente, então φ está aqui, ó. O cateto oposto é o B, o adjacente é o A. Então, tangente de φ é igual a B sobre A. Logo, o arco, né,
podia ser assim, né? O arco que tem a tangente B sobre A é φ. É a função inversa, tá? Ou representa arco tangente assim, ou então só tangente elevado a menos 1, a função inversa. Tranquilo? Então, se tangente de φ é igual a B sobre A, logo o arco que tem a tangente B sobre A é igual a φ. É a leitura contrária aí. Então, eu consegui aqui sair lá da minha representação cartesiana, né? Eu consegui sair ali daquela representação anterior que eu tinha mostrado para vocês, né? Cartesiana, onde eu tinha aqui o número complexo representado pela parte real, mais a parte imaginária, e consegui vir para a forma polar, né? Porque eu sei que o módulo do número complexo vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, e o ângulo dele vai ser arco tangente para esse quadrante, né? Arco tangente menos 1 de B sobre A. Consegui. Beleza? Outra relação que a gente consegue descobrir aqui, né? Apenas analisando esse triângulo retângulo, e com as funções seno, cosseno e tangente, a gente pode ver ali, ó, que a função seno de φ vai ser o quê? Cateto oposto sobre adjacente, de novo, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, desculpa. Então, seno de φ ali, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, a hipotenusa é Z, então seno de φ vai ser B sobre Z. E já cosseno de φ vai ser cateto adjacente ao ângulo A sobre Z. Então, eu consigo também isolar aqui A e B e dizer que A vai ser igual a Z cosseno φ e B vai ser Z seno φ. Então, aqui agora eu já estou fazendo o caminho contrário, né, do raciocínio que a gente estava anteriormente. Se eu conhecer Z e conhecer φ, eu tenho condições de encontrar A e B. Né? Então, para essa situação aqui, eu estou saindo lá da forma polar, onde eu tinha meu número complexo representado pelo módulo de Z e o ângulo φ. Aí eu consigo agora representar ele na forma cartesiana. Né? Então, seria o quê? Não é A mais JB? Então, o meu A é Z cosseno φ. E o B vai ser Z seno φ. Daí eu caio nessa representação trigonométrica aqui, ó, que já é exatamente a transformação, né, da forma polar para cartesiana. E, inclusive, eu posso pôr o Z em evidência, né? Então, aqui eu tenho que Z vai ser igual, não esqueci do ponto, né, para diferenciar do módulo Z aqui. Ó. Então, aqui é a variável complexa Z, aqui é só o módulo da variável complexa Z, que multiplica cosseno φ, φ ou θ, né, tem hora que tá φ, depois eu arrumo isso, aqui seria φ. Cosseno φ, Z que multiplicou seno φ mais J seno φ. Tá? A gente tem também uma outra representação, a quarta aqui, ó, que seria a forma exponencial ou a notação de Euler. Tá? E a gente fica com a representação Z, né, é igual ao módulo do número complexo, vezes E elevado a J, E elevado a J φ. E tem uma hora que eu estou chamando de θ, mas vamos considerar como φ aqui primeiro. Tá? Essa é uma forma que a gente vai usar menos aqui ó, ainda na análise de circuitos, né? É uma forma mais usada lá na identificação de sistemas, tá? Então, é bom a gente também saber, né, que existe essa possibilidade aqui de representação na notação de Euler. Tá, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. A gente também tem que relembrar o que seria um conjugado de um número complexo. Tá? Então, o conjugado do número complexo, ele geralmente é representado com esse asterisco aqui em cima do número, né? Tá? Então, se eu tenho o meu número Z é igual a A mais JB, o conjugado do número Z, né, do número complexo Z,
tá? Por isso esse asterisco. Ele é como se fosse o espelho do número complexo aqui, ó, em relação ao eixo real. Então, esse espelho, né, ou eu só coloco o número, coloco o ângulo negativo, né, o ângulo φ, ou então eu inverto só o sinal da parte imaginária. Tá? Então, se eu tenho ali o número complexo A mais JB, o conjugado dele é A menos JB. Então, só invertir aqui, ó, o sinal da parte imaginária. E ele está localizado aqui, né, espelhado aqui em relação ao eixo real. Tá? Então, aqui está o número complexo Z, a variável complexa Z, e aqui o Z asterisco ali, o conjugado. Então, na forma trigonométrica, esse número complexo fica Z cosseno φ, desculpa, vamos aqui por partes. Na forma retangular, eu fico com A menos JB. Na forma polar, é Z, o módulo dele não muda, mas o ângulo dele fica negativo, né? Eu troco o sinal do ângulo. Na forma trigonométrica, aí que vocês vão me desculpar, né? Aqui o sinal é menos, tá? Fica Z igual a Z cosseno φ menos JZ seno φ. Poderia colocar o Z em evidência, né? Vou ficar mais elegante ali, ó. Cosseno φ menos J seno φ. Tranquilo? E na forma exponencial de Euler, eu também ganho um sinal negativo ali, ó. No ângulo, né? Então fica Z é elevado a menos J φ. É φ, depois eu vou arrumar aqui todo mundo para φ. Tá teta, depois eu vou colocar para φ aqui, para ficar coerente ali com a minha representação no gráfico também. Então aqui alguns exemplos, né, pessoal? Olha aqui, ó. É uma espécie de revisão. Aqui em cima eu tenho a representação cartesiana, né, ou retangular. Cartesiana ou retangular. Aqui é a representação polar. Eu posso ter as situações onde eu tenho apenas, aqui na representação cartesiana, número complexo com a parte imaginária, né, com a parte imaginária nula. Então, Z fica igual a A, ele é só real. E também eu tenho a opção também, né, tem a possibilidade da parte real ser nula. Então, o número complexo fica puramente imaginário. Tá certo? Nessas situações, o número complexo ele fica localizado sobre um dos eixos, né, aqui da representação cartesiana, no plano cartesiano. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um número complexo só com a parte real, né, com a parte imaginária nula, então ele estaria sobre esse eixo aqui real, número complexo. Estaria localizado sobre o eixo real. Né? Do mesmo modo que se ele fosse puramente imaginário, ele estaria localizado sobre o eixo imaginário aqui, né? Positivo ou negativo, né? Tá certo? Na forma polar, eu vou ter essa representação, módulo e ângulo, e quando o número tiver o ângulo 0, 180 ou 360, né? Então, ele também vai ter só a parte real, vai ser puramente real. Tá? Então, o ângulo aqui 0, ou 180, ou 360, ele volta para cá, né? E já se ele tiver ângulo 90 ou 270, ele também vai estar localizado ali, ó, só no eixo imaginário, número complexo puramente imaginário. Agora vamos entrar de fato aqui, né? Já dei uma ideia aí de como que faz a conversão, mas vamos entrar nos detalhes, né? Primeiro vamos fazer a conversão da forma retangular ou cartesiana, né? Para polar. Depois a gente faz o contrário. Então, o que a gente vai precisar? Trigonometria básica aqui. O número complexo Z é igual a A mais JB. Então, para descobrir qual que é o módulo, a gente já viu lá, né, pelo teorema de Pitágoras, a gente acha quem é o módulo, Z, e o ângulo, a gente vai achar a partir da função tangente, tá? Sobrou um A aqui também, depois vou corrigir. Então, o φ, se eu pegar o arco tangente de B sobre A, do cateto oposto, que é o B, sobre o adjacente, que é o A, eu encontro aqui meu ângulo φ. Tá? Agora,
a gente vai ter que ter um certo cuidado aí de acordo com o quadrante que meu número complexo está localizado, para eu poder encontrar, né, φ. Porque a gente vai ter que, primeiro, nesse primeiro momento, né, fazer a representação dele direitinho aqui, para ver exatamente qual ângulo vocês estão encontrando, tá? Porque dependendo do quadrante aqui, ó, ele vai necessitar de uma correção, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse um número complexo, 2 mais j, 6, como que seria a representação dele na forma polar, tá? Hipotenusa, 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz de tudo, 6,32. Qual seria o ângulo φ? Arco tangente de B sobre A. Arco tangente de 6 sobre 2, 71,57 graus. Então, encontrei aqui meu número complexo na forma polar, né? Número complexo de tamanho 6,32 com ângulo 71,57, ele só pode estar localizado ali. Ó. Tranquilo? Primeiro quadrante, a conversão é direta. Agora, se eu tiver no segundo quadrante, igual essa figurinha aqui, ó, né? O número complexo está aqui no segundo quadrante, a parte real é negativa e a imaginária é positiva. O que acontece na hora que você faz aqui, ó, arco tangente de B, que é esse número 7 aqui, né? Esse cateto, sobre A, né? Que é o cateto adjacente. Vocês estão vendo que vocês vão encontrar um ângulo φ, mas esse ângulo é em amarelo aqui, ó, o ângulo φ'. E o ângulo φ da representação complexa, na forma polar, eu já falei para vocês, né? É o ângulo tomando como referência a parte positiva do eixo real, então está aqui a referência, e tomando também o sentido positivo como sentido anti-horário. Então, o φ que eu quero encontrar é esse ângulo que está em azul aqui, ó, né? Esse φ aqui. Ó. Então, por isso que a gente tem que fazer uma correção quando a gente quer converter um número complexo que está no segundo quadrante. Tá? O que vai acontecer? Meu número complexo, a gente vai, então, usar uma equação auxiliar aqui, né? Então, eu sei que meu φ', ele é arco tangente. Não é simplesmente B sobre A. É do módulo de B sobre o módulo de A. Por quê? O sinal de A e B vai variar de acordo com o quadrante que o número está localizado. E para o triângulo aqui, retângulo, eu não quero saber do sinal negativo. Tá? Então, vai ser arco tangente de B sobre A. Então, eu fazendo essa expressão, eu acho o φ'. Só que vocês estão vendo que eu quero encontrar é o φ. Então, quanto que seria φ? Quando está no segundo quadrante, vocês entendem que eu tenho que andar 180 graus e voltar aqui de filinha? Se eu andar 180 graus e voltar a filinha, né? Voltar para trás de filinha, eu tenho exatamente o ângulo φ. Então, para o segundo quadrante, eu tenho que fazer essa correção de 180 menos filinha. Aí eu encontro o ângulo φ. Tá? De forma similar, aqui já no número complexo, no terceiro quadrante, ó, eu acho que vocês já entenderam a ideia, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Na hora que eu uso a expressão arco tangente de módulo de B sobre módulo de A, eu encontro esse filinho aqui, ó. Né? Por quê? Olha só. Aqui está o B, cateto adjacente, né? Vale, o módulo dele é 6, esse tamanho aqui. E o cateto oposto, né? Desculpa. Cateto oposto é 6, tá? E o cateto adjacente aqui, ó, é 4. Né? A função tangente, né? Desse ângulo aqui, filinha, ela relaciona o cateto oposto sobre o adjacente. Então, quando você faz aqui, que você encontrar filinha, então, né? Filinha vai ser igual a arco tangente do módulo de B sobre o módulo de A. Então, filinha é arco tangente de 6 sobre 4. Cateto oposto sobre adjacente. Se eu usar a calculadora aqui, ó. Então, aperto aqui Shift tangente, né? Abro parênteses. 6 dividido por 4. Então, tem aqui 56,3
3 graus. 56,3 graus. E para eu descobrir o módulo aqui, né? Z vai ser o quê? Raiz quadrada de... Aí aqui também 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá ao quadrado, né? Não importa o sinal também. No caso aqui, a gente está fazendo uma análise geométrica, né? Não faz sentido usar o sinal negativo. Então, se eu fizer aqui na calculadora também, ó, 4 ao quadrado... mais 6 ao quadrado, eu tenho que 7,21. Tá? Então, muito cuidado, tá vendo que o número complexo está no terceiro quadrante? Se eu não tiver atenção, aqui é filinha, tá vendo? Se eu não tiver atenção e escrever diretamente aqui, ó, meu número complexo, ele tem um tamanho 7,21, né, o módulo. E se eu não prestar atenção e escrever o ângulo ali 56,3, vai estar errado. Porque o ângulo 53,3 está no primeiro quadrante. E esse número complexo meu está no terceiro quadrante. Então, eu tenho que fazer uma correção também. Né? Essa correção aqui é bem simples, né? O que eu preciso fazer? O φ, de novo, né? O ângulo φ que eu quero, ele seria esse ângulo aqui, ó. Ó, ele tem que ser o ângulo, tomando o sentido anti-horário como positivo, e a referência, né? A parte positiva do eixo real. Então, o ângulo φ está aqui, ó. Vou fazer mais caprichado aqui, meu ângulo φ está aqui, ó. Esse é o ângulo φ que eu quero. Mas o que eu tenho ali é o filinha, né? Então, o meu ângulo φ, para o terceiro quadrante, a correção dele vai ser o quê? Φ vai ser 180, né? Então, eu ando 180 aqui, ó. Mais o filinha. 180 graus mais filinha. Tá? Então, aí eu tenho agora a minha resposta aqui, né, de 136,3 graus. Beleza, gente? E por último, né, o quarto quadrante, então, recapitulando. Primeiro quadrante, φ é igual a filinha. Segundo quadrante, φ é igual a 180 graus menos filinha. Terceiro quadrante, φ é igual a 180 graus mais filinha. E no último quadrante, gente, olha o que acontece. O φ que eu quero encontrar, né? De novo, né? A referência tem que ser a parte positiva do eixo real. E o ângulo é positivo no sentido anti-horário. Mas na hora que eu aplico a função arco tangente aqui, ó. Arco tangente, para esse exemplo aqui, de cateto oposto sobre o adjacente, né? Para encontrar esse ângulo aqui, ó. Que linha tá ali, ó. O cateto oposto é o 6, certo? Esse tamanho aqui, ó. E o adjacente é o 4. Então, fica arco tangente de 6 sobre 4. Então, eu encontrei aquele ângulozinho ali que estava em amarelo, filinha. Então, aqui na calculadora, arco tangente de 6 dividido por 4. 56,30. É o mesmo ângulo, né, do exemplo anterior. 56,3 graus. Só que aí eu tenho que fazer a correção, certo? E aí, olha só, o φ que eu quero encontrar, vocês observam que eu tenho que, né, dar o giro completo aqui de 360 graus menos o filinha. Tá? Ou então, simplesmente, eu posso falar que φ é igual a filinha. Né? Para esse caso aqui, não tem problema. Desculpa, que φ é igual a menos filinha. Né? Por quê? 360 eu paro no mesmo lugar, né? Eu paro no ângulo zero. Menos o filinha, eu chego onde eu queria. Tá? Faltou o linha aqui, ó.
φ igual a menos φ. Então, para esse caso aqui, meu número complexo z, o módulo é o mesmo do anterior ali, eu não precisava nem ter refeito a conta, né? E o ângulo aqui, ou eu posso fazer 360 menos 56,3, que dá 303,7. Ou então, né, eu paro no mesmo lugar se eu fizer isso aqui, ó, 7,21, com um ângulo de menos 56,7 graus. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, prosseguindo aqui, né? Agora, para falar de operações com números complexos já. Por quê, né? A transformação contrária, ela é sempre direta, tá, pessoal? A conversão da forma polar para retangular. Daqui a pouco a gente revisa isso, né? A gente sempre vai usar a função seno e cosseno ali para fazer a transformação, né? Na verdade, a transformação já é essa expressão aqui, ó, a forma trigonométrica. Essa expressão aqui já transforma sempre, né? Sempre, sem se preocupar com essa questão dos quadrantes, de correção do quadrante, ele sempre vai transformar, então, da forma polar para cartesiana. Porque as funções seno e cosseno aqui, elas vão te dar essa correção já automática, né, de acordo com o quadrante. O que não acontece com a função tangente, tá? Não acontece porque se você pega aqui a função, você tem aqui o círculo trigonométrico, né? Aí, se você tivesse aqui a função tangente, ela está aqui, né? Eita, pagando. Agora vai. O que acontece, o problema é que se você tivesse aqui um ângulo, a tangente aqui desse ângulo aqui, ó, né? Da positiva, desse ângulo aqui também, ó. Tá? Então, a correção não é automática. Agora, o seno e cosseno, né, ele já vai te dar aí sinal positivo e negativo de acordo com o quadrante que você está. Tá certo? Então, aqui para a função seno e cosseno, para esse ângulo, ambos são positivos, tá? Mas já para esse outro ângulo completo aqui, ó, no terceiro quadrante, né, a gente teria aqui tanto a função seno quanto a cosseno negativas. Então, por isso que a gente consegue já essa correção direta, né, na hora de transformar os números complexos da forma polar para cartesiana. Agora que entrando já no objetivo fim aqui da nossa aula, né, como é que eu vou fazer, então, operação de número complexo? Operação de soma e subtração. Então, essa é bem simples, né? Sempre a gente vai usar a forma retangular ou cartesiana para fazer a operação de soma e subtração, tá? E a regra é bem simplesinha, né? Se for soma, eu vou somar separadamente as partes reais e as partes imaginárias, de forma separada. E se for subtração, eu vou subtrair separadamente também parte real e parte imaginária. Então, aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui os números complexos Z1, Z2 e Z3. Quanto seria Z1 mais Z2? Então, todos aqui estão na forma cartesiana já, ainda bem. Então, eu só pego aqui, ó, Z1 mais Z2. Então, eu vou somar a parte real com real, 4 mais menos 2, e parte imaginária com imaginária, menos 5 mais menos 3, resposta, 2 menos J, 8. E assim por diante, né? Por fim, fazer um de subtração, Z1 menos Z2. Então, fica 4 menos 2, vai dar 6, e a parte imaginária, menos 5 menos 3, que vai dar menos 2. Beleza, gente? Então, a regra é bem simples para soma e subtração. E se o número complexo estiver na forma polar, e você precisar fazer uma soma ou subtração, aí sim você tem que transformar ele da polar para a cartesiana, para fazer a conta. Tá? E já a multiplicação e divisão?
Então, assim, soma e subtração só podem ser feitos na forma retangular, né? Já soma e subtração, já multiplicação e divisão, tanto pode ser feito na forma polar quanto na cartesiana. Mas é mais direto usar a forma polar. A forma polar facilita. Então, tem horas que até é mais fácil você, se ele estiver na forma cartesiana, é mais fácil você transformar ele para a forma polar para fazer a conta, né, do que fazer a conta usando a forma cartesiana, tá? Então, forma cartesiana, prefiram sempre, né, você tem que usar para fazer soma e subtração. E forma polar é preferível para fazer multiplicação e divisão, tá? Então, na forma preferível, aqui na forma mais fácil, né, o que eu faço? Se for a multiplicação, olha o exemplo, Z1 vezes Z2 aqui, ó. Eu vou multiplicar os módulos, então eu pego 10 vezes 5, vai dar 50, e vou somar os ângulos de cada número complexo. Vou pegar 30 mais 120, 150. Tá feita a conta, tá? Já se estiver na forma cartesiana, então vou usar a propriedade distributiva aqui, ó, para fazer a conta. Certo? Também não tem muita dificuldade, só que vai dar mais passos aqui a minha operação, né? Então, vai ficar lá 5 vezes 2, mais 5 vezes menos J6, mais J3 vezes 2, mais J3 vezes menos J6. Aí tem que lembrar lá, né? Que J é igual a raiz de menos 1. Então, J ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Esqueci de relembrar com vocês, né? Se eu tivesse J ao cubo, pensem aí, ó. Quanto seria? J elevado à quarta. J elevado à quinta potência. Né? Então, vocês têm que fazer assim, né? J ao cubo. Não é J ao quadrado vezes J? Então, J ao quadrado eu sei que é menos 1. Então, fica menos J. J elevado à quarta. Não é J ao quadrado vezes J ao quadrado? J ao quadrado é menos 1. J ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 1. 1. E J à quinta. J à quinta é J à quarta vezes J, né? Então, vai dar J. E assim por diante. Tranquilo? Então, fiz aqui, apliquei a propriedade distributiva, né? Aí eu caí em 28 menos J, 24. Eu posso transformar isso para a forma polar, né? E achar 36,88 com ângulo de menos 40,6. Beleza, gente? Né? Então, a transformação aqui, como que ela é feita, né? Esse último passo aqui, ó. Seria raiz quadrada de 28 ao quadrado mais 24 ao quadrado com o ângulo de quê? Aí você tem que raciocinar. Menos 40, desculpa, né? Tem que raciocinar. Esse número complexo, 28 menos J, 24, ele está no quarto quadrante, né? Ó. Então, ele tem a parte positiva, a parte real positiva e a parte imaginária negativa. Ele está aqui, ó. Então, se está no quarto quadrante, vocês lembram lá? Na hora que eu acho o filinha, o φ é igual a menos filinha. Então, isso aqui vai ser igual a menos arco tangente de B sobre A, né? De 24, do módulo de B, 24 sobre A. Então, se vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar o ângulo menos 40, né? Menos 40,6. Então, essa conta minha toda aqui é aquela resposta ali, né? 36,88 menos 40,6. Tá? Daqui a pouco isso aqui vai representar um sinal de tensão, um sinal de corrente, né, uma impedância, que a gente ainda vai ver esses conceitos aqui na parte corrente alternada. E a divisão, pessoal? Na forma preferível aqui, mais fácil, né, a gente usa sempre a forma polar. Então, eu vou sempre fazer o quê? Dois números complexos. Forma polar, eu vou dividir os módulos. Então, tem lá Z1 é 10 com um ângulo de 30. E Z2 é 5 ângulo de 120. Divido os módulos, 10 dividido por 5, 2. E vou subtrair os ângulos. Então, fica 30 menos 120, menos 90. Beleza? Mais um exemplo aqui, né? Divido 7 sobre 5, divido os módulos, subtrai os ângulos.
Então, eu fico ali com 1,4 menos 210 graus. E também eu posso fazer divisão na forma retangular. Dá mais trabalho, mas é possível. Né? Para fazer essa divisão, o que eu tenho que fazer? A regrinha é que eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo da minha fração. Então, eu tenho um número complexo aqui, né, formado pela divisão de 4 menos J5, dividido por 1 mais J2. Então, o que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado aqui. Ó. Então, conjugado do denominador, 1 mais J2, eu só troco o sinal da parte imaginária, fica 1 menos J2. Tá? E aí, agora eu faço a conta, né, usando propriedade distributiva mesmo. Vou fazer minha operação inteira aqui, né? Chuveirinho lá. Ó. Por que eu uso essa técnica, né? Porque quando eu multiplico um número complexo pelo conjugado, eu desapareço com a parte imaginária dele, tá? Olha aqui, ó. Na hora que eu faço aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos J2. Ah, desculpa. 1 vezes 1, 1. J2 vezes 1, J2. Aí vem agora. 1 vezes menos J2, menos J2. E J2 vezes menos J2, aí o que vai acontecer? Aqui é 4, tá? Vou ter que arrumar isso aqui. Ó. Então, o que acontece? Eu vou ficar com menos J ao quadrado, né? E o 2 aqui também está ao quadrado. É 4, né? Faltou um quadrado aqui. Aí a gente sabe que J ao quadrado é menos 1, o menos 1 aqui, o menos vezes menos mais. Então, no denominador, eu fico com 1 mais 4. Por quê? Mais J2 corta com menos J2. Então, sempre que eu multiplico um número complexo pelo conjugado, eu elimino aí a parte imaginária. Então, eu eliminando a parte imaginária do denominador, né, eu consigo chegar na minha expressão ali, né, da divisão, tá? Então, fica menos 5 sobre 6 aqui, né, terminando essa operação no numerador, menos J13 sobre 5. Consigo encontrar meu número complexo na forma cartesiana aqui, consigo transformar para a forma polar, né, tendo a atenção que aqui ele estaria no terceiro quadrante, tá? Porque a parte real é negativa e a parte imaginária é negativa. Beleza, pessoal?